Estamos aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior, Jardim Glória. Estamos no novo canal de comunicação Instituto Neymar Júnior, pode incluir INJR. Então, já aproveita, já se inscreve no canal, dá aquela compartilhada, o joinha. Precisamos muito da ajuda de vocês, é importante porque quanto mais você curtir o canal, mais pessoas vão saber sobre os conteúdos. E que conteúdos são esses? A história de 11 anos do Instituto Neymar Júnior, os projetos, as parcerias, tudo que acontece aqui, nós vamos estar trazendo para vocês, lembrando sempre que toda quinta-feira tem episódio inédito. E hoje estamos trazendo outro parceiro aqui muito importante, que contribui muito com o Instituto, que é para falar de empreendedorismo, mas sobretudo de inovação e infraestrutura. Estamos falando aqui com o Marcos Fernando. Marcos Fernando, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Altamiro. É um prazer estar aqui nesse podcast do Pode Incluir, né? Para a gente é uma satisfação muito grande poder participar, poder colaborar com o projeto Instituto Neymar Júnior e também falar um pouco da nossa história, do que a gente tem feito em parceria, o que a gente tem feito para ajudar, né, as pessoas que também são assistidas aqui pelo Instituto e, de fato, difundir aí a nossa parceria aí para todo mundo que está nos assistindo, poder compartilhar, acompanhar e ver o trabalho aí que está sendo feito. Maravilha, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. O Marcos Fernando, ele é o CEO da Lightwall. Você já deve ter ouvido falar bastante nos últimos tempos aí sobre a Lightwall. A Lightwall trata sobre tecnologia e inovação na construção civil. A gente sempre comenta que a construção civil ela tem um processo de inovação muito na questão dos detalhes, mas não no processo construtivo. E a Lightwall, junto com o Marcos Fernando e toda a equipe da Lightwall, ela vem trazendo essa transformação, ou seja, você trazer inovação no aspecto construtivo. E é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar disso porque a Lightwall ela tem um papel muito importante aqui dentro do Instituto Projeto Neymar Júnior nesses 11 anos de caminhada. Porque a gente está falando sobre inclusão, o poder da inclusão através da capacitação de profissionais, através da formação de mão de obra. Porque como vocês vão ver através desse bate-papo, nós vamos falar aqui sobre oficinas profissionalizantes e sobre como a tecnologia, a capacitação humana, elas unidas podem otimizar esse processo. Fernando, mas nós vamos começar a brincadeira conhecendo um pouco sobre a questão mais pessoal. Quem que é o Marcos Fernando? Fala um pouquinho de você, ou seja, de onde é que você vem, fala um pouquinho da tua família, porque o Instituto Projeto Neymar Júnior está muito ligado com essa questão familiar, ou seja, esse elo que para nós ele é indissociável e é muito importante aqui. Então, fala um pouquinho de você, é filho único, é solteiro, é casado, formação, conta um pouquinho, apresenta para a turma aí do Pode Incluir, quem que é o Marcos Fernando Araújo. Bom, pessoal, antes de ser CEO da Lightwall, né, como o Altamiro já me apresentou, tem outros títulos aqui também. Sou pai da Maria e da Manu, tenho duas filhinhas aí, uma de 1 ano e meio, outra de 2 anos e meio. Sou esposo da Paulinha, né? Sou filho do Marcos Araújo e da Cassiana, que eu vou falar um pouco também, né? Meus pais têm muito da minha história, né? O negócio não começou comigo, ele começou com eles, então vamos falar um pouquinho sobre isso também. Bora. Né? E tem mais 2 irmãos também. E, enfim, uma família que, para mim, é o bem mais precioso que a gente tem, né? É verdade. E aí, dentro desse contexto todo, a gente tem aqui um papel muito importante enquanto CEO da Lightwall, tá? A Lightwall é uma empresa que tem um propósito muito claro. A gente quer ser a empresa mais inovadora de construção civil do nosso país. E quando a gente fala de inovação, o pessoal se perde muito de, pô, Fernando, qual é a tua ligação com inovação? O que é que tem a ver você com inovação, né? Então, eu sou engenheiro civil de formação e na faculdade eu era um cara inconformado. Eu ia para uma aula, terminei a faculdade faz 7 anos, e no meio da faculdade, sei lá, 10 anos atrás, o pessoal estava falando de alvenaria, chapisco, reboco e só. 10 anos atrás ninguém falava de tecnologia, de inovação, de nada. Isso há 500 anos, né? Pois é, e há 10 anos atrás o pessoal estava ainda ensinando isso na faculdade. Então, sou engenheiro de formação, inconformado com a construção tradicional, então queremos realmente mudar isso aí. E falando também um pouco da minha história, né? Meu pai começou a trabalhar com construção civil há mais ou menos uns 25 anos atrás. E quando foi em 2016, ele teve a ideia de montar um negócio de pré-moldado de concreto. E aí a gente estava realmente inconformado, ele estava inconformado com a forma como as coisas eram feitas também. Decidiu montar um negócio e eu estava na faculdade ainda. E ele falou, eu quero que você toque esse negócio aqui. Mas não era engenheiro civil ainda, não tinha formação, não tinha experiência, não tinha nada. Só tinha vontade de fazer alguma coisa acontecer.
E meu pai tinha o desejo de ter uma indústria de pré-fabricado de concreto. Nessas idas e vindas que ele foi à Europa para conhecer o produto, né, o que estava sendo comprado, a máquina que a gente ia comprar para trazer para o Brasil, ele encontrou um pedaço dessa peça aqui no lixo. Estava lá no lixo da fábrica lá, e aí ele perguntou, que produto é esse? Que material é esse aí? E o português, bem direto, reto, prático, como todo bom português é, isso tu presta, isso não serve, em Portugal não se usa. Portugal não se constrói. Aí ele perguntou, mas por quê? Não, Portugal não se constrói casa. E aí foi quando ele teve um insight. Se Portugal não se constrói casa, no Brasil, o que mais tem para se fazer é casa. Tem um déficit habitacional gigantesco. E, cara, que interessante. Para vocês observarem, e a gente sempre chama a atenção, né? O Instituto Projeto Neymar Júnior, ele busca essa questão da inclusão da família dentro do projeto. A gente atende aqui jovens de 7 a 18 anos, mas uma das prerrogativas é que os pais ou responsáveis que cuidam desses jovens ou se responsabilizam por ele também integrem o programa. E o Fernando, na descrição dele, que ele está relatando a importância do convívio dele com o pai, da influência que o pai tem, do incentivo que o pai dá. Então o que a gente observa? A gente observa a ligação muito forte familiar, esse vínculo inquebrantável e que é essencial para o desenvolvimento. Então a gente observa, né, um jovem, né, o Fernando é um jovem empreendedor, né, ou seja, mas muito ligado ao vínculo familiar que o Instituto Projeto Neymar Júnior tanto preza. E aí, Fernando, a gente está falando de uma questão que você ressalta bem, que o Brasil é um país gigantesco e com diferentes características territoriais, costumes, maneiras e com déficit habitacional gigantesco. E a gente sempre ouve falar no Brasil nessa questão do sonho, principalmente da primeira moradia, de casa própria. E você falou que o aspecto que muda, diferentemente do inicial, que trabalhavam com alvenaria convencional, chapisco, reboco, é a questão da velocidade dessa tecnologia. Fala um pouquinho da tecnologia em si. O que é o produto Light Wall? Bom, em síntese, tá, o Light Wall ele é um pré-moldado de concreto leve. Então, é um produto que ele possui a composição EPS, que é o isopor, popularmente falando, cimento, e ele pode possuir ou não chapas cimentícias no revestimento. Basicamente, a composição do produto é essa. Porém, quando a gente fala de aplicação do Light Wall, né, a gente usa em paredes internas, paredes externas, é utilizado como laje também, pode ser utilizado de forma autoportante, ou seja, se você vai fazer uma edificação térrea, o painel ele não precisa de estrutura, não precisa de pilares, vigas, o próprio painel ele já se sustenta. Então é um produto que tem sido extremamente utilizado hoje na construção civil. A gente costuma falar que também ele não tem descrição de público. A gente trabalha hoje com Minha Casa Minha Vida, com obras de altíssimo padrão. Eu trabalho com obras de galpão, obras de hotel. Então a gente realmente tem um produto extremamente versátil. Uma característica que é muito marcante no produto: térmico e acústico. O desempenho térmico e acústico do nosso produto é fantástico, né? A gente tem, majoritariamente, né, até notório, quando você olha para a amostra, tem muito EPS. Então, o EPS é um produto que, por si só, ele já é um isolante, né? E aí, como não tem no nosso produto, a gente consegue garantir um isolamento térmico acústico muito bacana. Então, a gente entrega mais velocidade, mas não só velocidade, a gente entrega qualidade para o cliente final. Exatamente. Então, olha só o que a gente está falando. Nós estamos falando realmente de uma verdadeira transformação na maneira de se construir. E isso realmente é tecnologia. Então, a gente está falando de um aumento na aceleração e na velocidade de entrega. Então, ou seja, você pode ter a tua casa num tempo recorde. Você tem essa relação, essa correlação Sim. de tempo? Ou seja, qual o comparativo que você tem entre a alvenaria convencional e uma obra? Com certeza. Hoje o parâmetro pacificado de mercado, não alvenaria chapiscada e rebocada com uma equipe, essa equipe produz em média 8 metros quadrados de parede por dia. Olha Grava esse número, 8 metros quadrados. Essa mesma equipe montando o Light Wall, a mesma equipe e tendo acabado de ser treinada, tá? Não precisa ser uma equipe experiente, não. Acabou de ser treinada. Começou, no dia seguinte do treinamento, essa equipe vai montar pelo menos 40 metros quadrados por dia. Ou seja, estamos falando de pelo menos 5 vezes mais velocidade na execução da sua obra. Exatamente. O que a gente observa nesse comentário, nessa observação muito importante que o Fernando está fazendo, pessoal? Normalmente, o empreendedor, o executivo, quando ele começa qualquer empreendimento, um dos grandes obstáculos que ele enfrenta é a questão de custo.
Então esse é o primeiro. Depois ele vai entrar no impacto da questão de mão de obra disponível. E quando a gente está falando da construção civil convencional, a gente verifica que hoje falta mão de obra para a construção civil. Por quê? Com o advento da tecnologia de uma maneira geral, os jovens eles não querem mais seguir como aprendizes, né? Ou seja, como ajudante na construção civil, profissão que o pai tinha. A gente sabe que boa parte da população brasileira ela é utilizada, a expansão do Brasil ela foi feita através da migração de mão de obra, construindo cidades e tudo, e as famílias acabavam formando os herdeiros, né? Então o filho acabava seguindo o pai para aprender o ofício do pai, seja marceneiro ou mesmo no reboco, no chapisco, ajudante de obra. E tem o mercado verificado que o jovem ele não quer mais seguir esse caminho. Então esse é outro diferencial que a Lightwall traz. Eu vou um pouco atrás, Altamiro. O que é que acontece hoje? Eu dei uma palestra recentemente que é até um pouco polêmica. As pessoas estão achando que está faltando mão de obra. Você escuta muito falando, está faltando mão de obra está escassa. De fato está faltando mão de obra. Mas na construção civil esse problema é muito mais crônico. E o que é que acontece? O mercado, como um todo, sofre o déficit, mas a construção civil, além do déficit, ela sofre um problema de atração de talentos. A construção civil perdeu a capacidade de atrair bons talentos. Você perde hoje para iFood, para Uber, para atividades em que o jovem ele consegue ter mais flexibilidade, ele consegue ter uma melhor remuneração, trabalhar em condições melhores, com menos esforço físico. Porque até então, o Fernando chama a atenção para menos esforço físico, a construção civil está sempre muito relacionada à questão de um trabalho pesado. Sim. E essa é outra característica que a Lightwall traz. Olha o nome, hein? Lightwall. Fala um pouco disso, Fernando, que a Lightwall, além de ser uma tecnologia inovadora, ela pode estar resolvendo essa questão da atração de profissionais. Por quê? Ela é altamente inclusiva, porque não é comum você encontrar mulheres trabalhando na construção civil. Fala um pouco disso, da atratividade, principalmente da questão da inclusão do público feminino para trabalhar com o produto. As mulheres, para a gente, foi uma grande surpresa, né? No primeiro Lightwall Capacita que nós lançamos aqui em parceria com o Instituto, acho que 2 ou 3 dias depois que a gente lançou a inscrição, eu liguei para o Altamiro e falei, Altamiro, a gente está com uma situação aqui que não é comum. Altamiro, o que foi que aconteceu? Ele falou, 65% dos inscritos são mulheres. Isso não era comum, né? A gente está acostumado a trabalhar com mão de obra masculina. E aí o Altamiro ficou animado, eu fiquei animado, todo mundo ficou animado, falou, vamos incluir as mulheres na montagem do Lightwall. E foi um sucesso, né? O produto como é leve, né? Fácil de manusear, prático, as mulheres conseguiram facilmente manusear o nosso produto. E além da etapa de montagem, tem a etapa de tratamento de junta também, onde a mulher ela consegue fazer de forma muito tranquila. Então você sai de um cenário de pouca atratividade de mão de obra, que é a alvenaria convencional, né? Não tem status em montar alvenaria hoje, ninguém está querendo aquilo como uma profissão nos dias de hoje. Né? E aí, quando você tem uma tecnologia que garante produtividade, consequentemente, quando tem mais produtividade, o pai sempre fala isso para mim, ele sempre faz a conta de padeiro dele lá, ó. Se você tem mais produtividade, você consegue pagar melhor a pessoa que está na ponta. De fato consegue. Então você consegue pagar melhor, você tem um produto que é mais fácil de montar, mais acessível, a pessoa não precisa ter tanta técnica quanto na alvenaria. Eu costumo dizer, é mais fácil montar Lightwall do que montar alvenaria, e de fato é menos etapa, é muito mais simples. Então a gente tem todo um pacote de benefícios envolvidos no nosso sistema construtivo que garante a inclusão dessa mão de obra com o nosso produto. Olha que fantástico, pessoal. Nós começamos falando aqui de tecnologia e da velocidade do processo construtivo. Agora eu vou falar com o Fernando. O Fernando falou do programa Capacita, que é justamente o programa de formação dessa mão de obra para trabalhar com o produto Lightwall. Diferentemente do modo convencional, você vai ver também um processo muito rápido de formação dessa mão de obra, o que pode trazer um incremento de renda para as famílias muito rápido. Fernando, quanto tempo demora para você capacitar uma pessoa para trabalhar com o Lightwall? Vamos dar um exemplo aqui do Instituto, né? Quem fez ao vivo aqui, a gente fez um turno de aula teórica. A gente explica às pessoas de fato o que é o produto, como funciona, todas as características. E já no dia seguinte a gente vai para a prática, vai para o campo. Então, com praticamente 2 dias, né, de trabalho, 2 dias de treinamento, o profissional já está habilitado, pronto, apto para estar montando o nosso sistema construtivo. Uma observação, tá? Eu recebi hoje uma mensagem no grupo de RH da empresa das pessoas que fazem aniversário de empresa. E hoje, semana retrasada, eu recebi uma projetista que participou do Lightwall Capacita, foi lá, botou a mão na massa. Hoje ela é projetista Lightwall, 1 ano de empresa. E hoje eu recebi o do Wellington. É um cara que é montador técnico. Esse cara roda o Brasil todo hoje
treinando e capacitando novas pessoas. Ambos foram formados aqui no Capacita, junto com a parceria com o Instituto Neymar Júnior. Olha só que importante, olha só que oportunidade. Você tem a possibilidade de ter o conhecimento de uma nova atividade, de se inserir num mercado que é altamente demandante de mão de obra, de maneira muito rápida. Então o Fernando comentou que você tem meio período de um dia, poucas horas de aula teórica para você ter conhecimento sobre a matéria-prima, sobre o produto, sobre particularidades, e no dia seguinte você vai para a prática, ou seja, você vai construir, botar a mão na placa. Você nem botar a mão na mão, vou botar a mão na placa, porque você vai literalmente construir uma unidade habitacional ou qualquer um que seja o projeto que esteja envolvido. O que acontece com isso, pessoal? Você tem uma absorção muito rápida desse conteúdo e o mercado já pode te demandar muito rapidamente para você ter um emprego. Com isso, que é um dos objetivos do Instituto, que é a geração de emprego e renda. Então, essa parceria entre o Instituto Projeto Neymar Júnior e a Lightwall tem justamente esse propósito, que é você trazer as pessoas que estão na comunidade, que estão em busca de trabalho, que estão buscando uma recolocação, mas, sobretudo, aprender sobre técnicas novas. Você viu que agora nós não estamos mais falando sobre um assistente de obra, sobre um auxiliar, nós estamos falando de um montador. E nós estamos falando de um produto, Fernando, que é um produto super limpo. Também. Essa é outra característica. Também. O Fernando falou aqui sobre o conforto, né? Então você imagina, você está dentro de uma casa que ela bloqueia ruído, que ela te dá a sensação, um termo muito melhor, ou seja, a questão de conforto mesmo, e você não trabalha, não tem resíduo, é uma obra sem resíduos. Por quê? Para o empreendedor e para o investidor, a pior coisa é o desperdício e a falta. Isso não acontece com o Lightwall. Pois é, Altamiro. Inclusive, recentemente, nós recebemos o prêmio da ABNT como a primeira parede verde do Brasil. Recebemos um rótulo ecológico, como é chamado tecnicamente o termo lá. A gente recebeu por quê? Porque o produto, de fato, ele gera pouco resíduo, quase nada. Hoje pela manhã eu estava em Florianópolis, visitando um cliente lá, e ele estava fazendo toda a obra, paredes, laje, tudo no Lightwall. E ela foi mostrar, todo o resíduo da obra está aqui. Tinha, sei lá, 4, 5 pedaços de painel. E a dona da obra falou, inclusive não joga esse material fora, porque eu vou querer usar como decoração porque eu achei bonito. Que legal. Então é praticamente zero desperdício para construir toda uma casa de 300 metros quadrados. Então isso é impressionante, né? Isso de fato muda a realidade não só para produtividade, como também de sustentabilidade. Exatamente. Olha só, gente, que interessante. Então você tem um produto que que é um produto que ele é, vamos dizer assim, desenvolvido. As placas são montadas na indústria, ou seja, dentro, né, da linha de produção. Elas vêm para a área de projeção, onde vai ser executadas simplesmente para as pessoas fazerem como se for, vou colocar assim, Fernando, como se fosse um Lego, por essa característica autoportante que você comenta. É isso aí. Que é onde as pessoas que são treinadas e capacitadas, elas vão entrar em contato com a tecnologia, que é uma tecnologia que leva menos água, em relação ao muito menos convencional. Aço. Também reduz o consumo de aço na obra. Produto mais leve, você reduz o consumo de aço, concreto, fundação, tudo isso diminui. Vou economizar com ar-condicionado, porque, como o Fernando falou, pela característica do material e pela característica da placa que leva EPS, né, que já é um produto com essa característica, ou seja, de isolamento termo, e também a questão de ruídos. Então você veja que você está unindo a questão tecnológica com velocidade, com um produto altamente limpo, ecológico, você está salvando mais recursos naturais e, sobretudo, a questão de custo. Agora, o Fernando, fala uma coisa para mim, assim, para a gente, quando você entrou em contato com a tecnologia, quanto tempo de pesquisa e desenvolvimento para você chegar, você coloca assim, para você chegar a receber esse selo que hoje a Lightwall tem? Fala um pouco da história e do desenvolvimento, porque a gente está falando muito de empreendedorismo e de infraestrutura. E o que está relacionado? Está relacionado a muita pesquisa, muito desenvolvimento, pessoal, porque você tem que entregar o produto final, o produto que satisfaça o mercado e que realmente ele demonstre para o consumidor esse diferencial. E para isso existe muito estudo e muita pesquisa. Fala um pouco desse processo. O nosso mercado não permite amadorismo, né? Isso é um fato. Estamos construindo edificações, prédios, galpões. Então tudo que se faz na Lightwall requer muito estudo, muita dedicação.
Então, só fazendo uma breve linha do tempo aqui. A história que eu falei para vocês de que meu pai encontrou produto no lixo, tal, isso foi em 2016. Né? Final de 2017, a gente implantou a primeira fábrica em Pernambuco. E essa fábrica, ela ficou em operação no modelo, vamos dizer assim, soft open, de teste, validação, alinhamento de fornecedores. Já tinha uma operação comercial, sim, mas muito pequena, de 2017 até o final de 2021. Então, foi um período de teste, de ensaio, de validação do produto, onde a gente teve a oportunidade de buscar os melhores insumos no mercado, de buscar os melhores consultores para nos auxiliar, de testar o produto da gente, levar para o laboratório, teste, isso aqui deu errado, volta, isso aqui deu certo, continua, né? E isso nos deu um fruto muito bacana, Altamiro. No final de 2021, o governo do Brasil estava querendo acelerar a produção de casas. Você falou agora há pouco que o déficit habitacional é muito grande. Um problema pior do que o déficit é a capacidade do Brasil de construir casa. Não sei se você sabia disso. Porque o déficit ele aumenta todo ano. Exatamente. Só que a nossa capacidade de construir casas, ela é ou igual ou um pouco menor do que a velocidade com que esse déficit aumenta. Então esse déficit só tende a aumentar. Só tende a aumentar. E aí o governo percebeu isso e falou, temos que trazer tecnologias para acelerar o processo. Neste momento, o governo estava procurando empresas inovadoras para poder acelerar a construção de casas. E eles identificaram a Lightwall. Nos convidaram, a gente fez um processo lá de um chamamento, onde eles trouxeram várias tecnologias, Lightwall foi uma delas, eram quase 100 tecnologias. Algumas delas eram tecnologia de laboratório, ainda estava muito iniciante, e o negócio da Lightwall já tinha fábrica, já tinha teste, já tinha obra com 3, 4 anos, então eles falaram, ó, esse produto tem potencial. E aí o desdobramento desse chamamento foi a elaboração da nossa primeira norma. Então a norma hoje, nosso painel é normatizado, NBR 17073, a norma permite que a gente tenha financiamento com a Caixa. Ela permite que a gente tenha segurança técnica. Então, tem um engenheiro que está querendo executar o Lightwall na obra dele. Ele tem a norma como um respaldo, como um caderno técnico que vai dar todas as orientações que ele precisa para executar aquilo. Então, esse tempo para a gente foi muito importante, né? Foi um tempo de maturação da empresa e do produto. E a gente atribui tudo isso aí a um trabalho que tanto eu como meu pai fizemos de forma incansável, né? A gente acreditava muito no produto. Você inovar no Brasil não é fácil. Você empreender já é difícil. Exato. E empreender inovando é mais difícil ainda. Muito. Então, a gente conseguiu vencer essa barreira. E hoje, a gente tem 4 fábricas no Brasil, produtos espalhados em todos os estados do país também. Grandes obras, grandes negócios, grandes empreendimentos. Mas também um sentimento que estamos só no começo. Né? Hoje o produto está pronto, está validado, mas a gente tem esse DNA de inovação. Sempre trazendo um negócio novo, produto novo, tecnologia nova e sempre buscando nosso espaço no mercado. Só para você ter ideia, hoje o mercado é composto de 95% de alvenaria e os outros 5% é Lightwall, Steel Frame, Drywall, Wood Frame e afins. 5% são todos os outros, 95% alvenaria. Então tem muito caminho a percorrer e a gente está disposto de fato a mudar a realidade da construção civil do nosso país através do nosso produto que é o Lightwall. Olha aí, você conhecia, você sabia disso? Você conhecia a Lightwall? Você sabia que nos últimos 10 anos uma empresa vinha com esse potencial de desenvolvimento e vinha trazendo toda essa transformação e toda uma tecnologia para acelerar o processo construtivo, uma tecnologia altamente limpa, uma tecnologia altamente inclusiva? Você sabia? Então, você tem que se inscrever aí, entrar nas nossas plataformas, conhecer, seguir a Lightwall para conhecer mais sobre o produto, saber sobre essa tecnologia, se inscrever no Pode Incluir, compartilhar esse conteúdo para mais pessoas ter acesso ao que o Fernando está falando. Agora, você deve estar falando aí, caramba, o Fernando falou tudo isso, isso é fantástico, isso deve custar uma fortuna. E o preço? O preço, Fernando, em relação a... Porque a gente sabe que tecnologia não é barato, tecnologia custa caro. Fala um pouco para a gente, comparativamente, a questão do preço vamos chamar assim, do metro quadrado do Lightwall em relação ao método convencional. Simples e prático. Obra em Lightwall hoje briga diretamente em custo com obra em alvenaria. Ponto. Né? Com o diferencial que é muito mais rápido. Muito mais rápido e a qualidade também. A obra mais limpa, mais rápida. Você mais tem conforto. Aí térmica, acústica, tudo isso embutido e o preço é competitivo. Agora, o que é que a gente hoje gasta muita energia na empresa, né? Você tem hoje o preço direto do produto, o Lightwall ele é mais caro do que o bloco. O painel, a peça Lightwall é mais cara do que o bloco. Mas a obra em Lightwall, ela é bem mais barata do que a obra em bloco. Por quê? Porque você tem muita redução de custo direto. Vou dar um exemplo. Você tem um segurança, um vigia na sua obra. Você vai ter uma obra que vai durar 6 meses. Essa obra em Lightwall vai durar 1 mês e meio. Você vai ter 4 meses e meio a menos de vigia, de engenheiro, de um administrativo. Então são muitos custos indiretos que você economiza
utilizando o nosso produto, né? Fora os ganhos estruturais. Você, ao usar o Lightwall, você reduz custos com fundação, ferro, concreto, tudo isso porque o produto é mais leve. E você deve estar pensando aí, mas caramba, você não se deparou ainda com esse produto? Talvez você não saiba, mas por exemplo, eu acho que há cerca de um ano nós tivemos aqui um desafio, um grande desafio aqui na Baixada Santista. Você que é da região, que conhece o CT Rei Pelé, foi construído ali mais ou menos uns 1.200 metros quadrados de obra em apenas 56 dias. Estou falando de 56 dias de todo o processo, ou seja, desde a industrialização até o término dessa obra. E, por exemplo, nós estamos falando de uma obra de 2 andares, andar piso térreo mais 1. Ou seja, essa obra, por exemplo, não foi utilizada a fundação. É isso aí. Que é isso que o Fernando está falando. Então, a gente está falando de um processo construtivo onde você vai economizar muito material. E a dinâmica. Então, ou seja, se você passar hoje em frente ao CT Rei Pelé, você vai dar de cara com o CT da Base Santista, 1.200 metros quadrados, construído em apenas 56 dias. Eu posso dizer para vocês que é uma revolução e ela está aí a olho nu para você enxergar. Então, Fernando, fala um pouco do desafio que eu acho que sobretudo desse que a gente está falando, que as pessoas têm muita resistência ao novo. Bacana, Altamira. Tem uma teoria que eu uso que eu acho que é legal para fazer essa analogia aqui, tá? O brasileiro sofre com a síndrome dos 3 porquinhos. Já ouviu falar na história dos 3 porquinhos? Conta aí pra turma. O pessoal aqui no Brasil, né, enquanto criança, sempre ouviu a história dos 3 porquinhos. O lobo mau ia lá e soprava numa casa que era rápida, e o que era rápida caía, o que era de madeira caía. Só prestava o que era de tijolo. Então, existe uma questão cultural no nosso país. As pessoas assimilaram que só o que presta, que tem resistência, que tem garantias, é o que é feito de tijolo. E eu chamo isso de síndrome dos 3 porquinhos, né? Então, existe esse preconceito. E as pessoas não sabem que existem tecnologias para garantir mais velocidade, mais economia, enfim, tudo que o produto entrega, a gente acabou de falar aqui, né? E eu faço outra analogia também. Sei lá, 150 anos atrás, o pessoal que andava de cavalo, não tinha carro, perguntava: o que é que você quer? O que é que você precisa para poder, enfim, chegar mais rápido em outro lugar? Não, eu preciso de um cavalo mais rápido. Mal sabia ele que ele poderia pegar um carro, pegar um trem, pegar um avião. Exatamente. O mundo evoluiu, e ele evoluiu não de forma linear, ele evolui de forma exponencial. Exatamente. Quando você pega o mercado da comunicação, o mercado da aviação, o mercado de transporte, ele não evoluiu de forma linear. Não, absolutamente. A construção civil, ela vem evoluindo há mais de, 200, 300, 500 anos de forma linear, infelizmente. Justamente. Mas a gente quer ser esse ponto de inflexão, né? Aquela revolução, aquela inovação, que quando aquilo acontece, muda completamente o mercado. A gente quer ser para a construção civil o que foi a internet para a comunicação, o que está sendo agora a inteligência artificial para todos os mercados, sem exceção, né? Então, a gente quer ser esse ponto de inflexão que, Lightwall chegou aqui e mudou a realidade da construção civil. Esse é o nosso desejo. Essa observação que o Fernando acaba de colocar, ele me remonta a um período assim, não muito distante também, que a gente está falando da revolução das telecomunicações e de telefonia móvel, por exemplo. Eu lembro que lá na década de 90, quando começaram a chegar os primeiros celulares no Brasil, e havia ainda telefone de disco, a maioria de vocês que está acompanhando o canal nem vai saber o que é isso aí, mas enfim. E eu lembro desses celulares chegando no país, Fernando, e eu me deparei com um vendedor desse celular e eu fiquei assustado quando ele me mostrou o celular e eu disse para ele, cara, que absurdo, que coisa, como é possível? O sujeito está em outro lugar, não tem fio nenhum e você está escutando, isso aqui é um walkie-talkie. Ele falou, não, menino. Ele falou assim para mim, não se preocupa que logo, logo você vai encontrar isso aí sendo vendido em gôndolas de supermercado. E aquilo ficou na minha cabeça. Hoje não há um dia que eu não entre no supermercado que eu vejo uma gôndola de celular que eu não lembre do sujeito que me falou sobre isso. Então, você que está aí, você que está seguindo o canal deve estar se perguntando, poxa, mas como é que eu encontro o produto? Boa, Tamiro. Bom, pessoal, hoje a gente tem aí mais de 14 lojas da Leroy Merlin espalhadas no Brasil. Então tem no Nordeste, tem aqui no Sudeste, tem no Sul também. Já temos na loja da Leroy. Não, mas peraí, agora você vai me dizer que a Leroy Merlin, que é um home center, agora vende parede? É isso aí. É quase que um telefone sendo vendido lá na gôndola do supermercado, né? Você vai lá na Leroy e consegue já comprar o produto, não só nosso produto. Você consegue comprar todo o produto, o acabamento, o material, a mão de obra para montar o nosso produto. Tudo isso você consegue encontrar na própria loja da Leroy Merlin. Isso é muito bacana. Explica um pouco mais como é esse. Então quer dizer que você falou do capacita, então quer dizer que quando o capacita, ele atua na formação dessa mão de obra, ele já cria um link
com o revendedor do produto, porque estamos falando da Leroy Merlin, ele vai vender o produto. Isso. E aí, obviamente, que o consumidor, quando ele adquire o produto, ele vai precisar de alguém para fazer a montagem desse produto. Você está me dizendo que ali mesmo ele já consegue fazer a conexão Ele conecta tudo isso num local só. É quase que um marketplace lá. Você vai comprar o produto, você compra o material acessório, você compra o serviço, tudo num único projeto. Tudo também. Projeto também, tem orçamento ao vivo. Então, isso é muito bacana, né? Porque para você mudar a realidade do mercado, você não consegue fazer isso sozinho. Exato. A gente não tem capilaridade. A Lightwall tem 4 fábricas no Brasil. Você tem a Leroy que tem 50 e poucas lojas aí espalhadas no Brasil. Então, você tem um parceiro que é importante e a gente está cada vez mais aumentando a parceria com eles. A ideia é chegar até o final do ano com as 54 lojas operantes com o nosso produto. Então, isso é muito bacana porque o cliente ele consegue resolver a vida dele. Entrou na loja Leroy, ele já tem tudo isso lá resolvido. Olha aí que fantástico, pessoal. Então, você veja a importância de você ter essas parcerias, de você ter uma tecnologia altamente conectada com o mercado. Então você tem o desenvolvedor, né? Você tem a industrialização do produto, você leva ele a um home center, ao ponto de venda. No ponto de venda você vai ter acesso lá ao projeto, você vai ter acesso aos profissionais que foram treinados no Capacita, ou seja, essas pessoas estão ali, receberam a instrução, receberam toda a informação sobre o produto e você tem ali um banco de informação que você pode acessar e contratar esses profissionais. Então, ou seja, é inovador. É realmente mudar a realidade da construção civil. Uma coisa que eu falo muito para a equipe é o seguinte, o que a gente emite nota fiscal é painel, é placa. Eu emito nota fiscal de placa. Mas o que a gente tem que resolver para o cliente é o problema dele. O problema dele não é comprar a placa. O que ele quer é a obra dele pronta. Ele quer toda a solução da obra. Então, isso passa por ter a mão de obra capacitada, passa por eu ter bons parceiros, arquitetos, calculistas, especificadores do produto, passa por eu ter parceiros de estrutura metálica, estrutura de pré-moldado de concreto. Então, hoje, eu gasto muito mais energia para desenvolver o ecossistema da Lightwall, desses parceiros, do que de fato a operação em si. Porque o meu cliente, ele precisa de todo esse contexto. Um parceiro como a Leroy Merlin da vida, isso é muito importante. Isso realmente resolve o problema final dele, que é construir a edificação dele por completo, e não somente comprar uma placa. Então, quer dizer, pelo que você está me falando, a Lightwall, ela conversa com tudo. Então, por exemplo, eu estou falando de uma tecnologia de fechamento, né? Então, eu vou utilizar ali. Então, quer dizer, eu tenho uma estrutura industrializada de pré-moldado, ou seja, eu tenho ali as vigas, né? Eu tenho que pode ser em concreto, pode ser em metálica, aço, madeira. Metálica, madeira, ela conversa com todo... Qualquer estrutura a gente consegue conectar, sim, sem problema. Olha que fantástico, pessoal. Então, ou seja, você está falando de uma tecnologia, vamos dizer assim, completamente adaptável, né? Sim. Ou seja, uma tecnologia limpa, uma tecnologia barata e que você já encontra nos principais home centers, que é, no caso, a Leroy Merlin, com todo esse eixo de conexão. E o Fernando falou uma coisa muito importante, que é a questão do custo, porque quando a gente fala de tecnologia, normalmente a gente sempre associa ao custo tecnológico. Por quê? Porque a tecnologia é cara porque ela nos faz ganhar tempo, e o tempo é que é escasso. Então o Fernando acaba de colocar aqui para a gente também dessa compatibilidade de preço, né, e da redução que você vai ter, porque você vai economizar depois com energia por causa da questão termo que ela traz, a questão de eliminação de ruídos e principalmente a questão inclusiva. Como é que está o programa Capacita hoje, Fernando? Boa pergunta, Tamiro. Bom, a gente tem, dentro do Capacita, né, a gente tem várias frentes de capacitação de mão de obra. A gente tem o que a gente fala de capacitação do montador técnico, então a gente consegue fazer, por exemplo, como fizemos aqui no Instituto, você monta uma turma, capacita as pessoas e elas estão aptas a montar o Lightwall. Só que muitas vezes o cliente final ele não quer contratar um montador, ele quer contratar uma empresa. E a Lightwall desenvolveu um outro programa chamado Lightwall Expert. Nesse programa Lightwall Expert, essa empresa que vai vir trabalhar conosco, ela contrata os montadores técnicos que foram capacitados por nós. E aí a gente homologa esta empresa para ser uma empresa montadora do Lightwall. Essa empresa é a responsável técnica, ela vai ter seguro de obra, ela vai emitir nota fiscal para o cliente. Enfim, ela de fato vai ser quem vai executar
aquela obra do Lightwall para o cliente. Olha só, isso é muito importante que o Fernando está chamando a atenção para o Lightwall Capacita, porque você que tem aí uma construtora, você que está empenhado e que sempre trabalhou com alvenaria convencional, não fique fora do mercado, não seja excluído, porque você já tem a mão de obra, você só precisa atualizar essa mão de obra, ou seja, você pode se credenciar através do Lightwall Capacita para você atender o mercado da tua região. Então, ou seja, você vai utilizar a tua estrutura que você já tem, com um novo aprimoramento, com um novo conhecimento dessa técnica para que você fornecer para o consumidor, ou seja, para aquele que está investindo na construção de edificação, de casas, do que for, você vai capacitar o teu profissional através do Lightwall Capacita e oferecer para o mercado essa mão de obra. Cara, que fantástico! E tem mais um detalhe que é extremamente importante. A gente firmou recentemente uma parceria com o Senai, né? E hoje existe a disciplina de montador técnico de Lightwall no Senai. Olha aí que fantástico. Então eles estão começando a turma inaugural agora em Rio Claro, vai começar na próxima semana. E a ideia deles é que cada unidade do Senai, do Brasil, tenha a disciplina de montador técnico Lightwall. E aí você vai ter isso de forma estruturada. O Senai, poxa, é uma escala. É escalado, né? Você tem em todo o Brasil, em todos os estados, em várias cidades. Exatamente. Tem isso aí de forma estruturada. Então vai ser muito importante. Por quê? Porque esse movimento, Altamiro, de mudar a realidade da construção civil, ele é um movimento sincronizado. Não adianta nada eu ter fábricas no Brasil todo e eu não ter mão de obra capacitada para montar. Então a gente tem que se preocupar com todo esse ecossistema. E essa parceria com o Senai para a gente é extremamente importante. Eu acho que eles também são parceiros aqui no Instituto. Sim, com certeza. Então, para a gente é muito bom porque a gente tem uma marca, né, que é o Senai, de capacitação, de mão de obra, de gente realmente buscando estar pronto para o movimento de mercado que vai acontecer. Que coisa mais inclusiva. Você entendeu agora o papel do Pode Incluir e NJR? É justamente esse, o poder da inclusão. Você também prestou atenção no que conecta o Instituto Projeto Neymar Júnior e a Lightwall? É justamente isso, a inclusão de mais pessoas, a capacitação de mais pessoas, a ter conhecimento numa nova tecnologia, a se inserir no mercado de trabalho, tudo isso de forma muito didática, de forma muito profissional. Então, você que está aí, já se inscreve no canal, já compartilha a informação, dá o joinha, porque assim você vai ter acesso a esse tipo de informação. Aposto que você não conhecia ou você não sabia o que era a Lightwall. Nós estamos falando de uma das maiores inovações nos últimos 500 anos no método de construir. Você está falando de um processo altamente inovador, inclusivo e que menos desperdício, agrega público feminino nos canteiros de obra, um canteiro de obra limpo, um processo que começa na indústria, que começa dentro da fábrica e traz para cá, um processo que desperta no jovem e na mulher principalmente o interesse por essa atividade, como o Fernando comentou, nos últimos 200 anos a gente vem perdendo o interesse por isso. Por quê? Pela inovação. Tudo que é inovação, ela tende a direcionar a mente das pessoas para esse processo. E a Lightwall traz tudo isso. Agora, Fernando, você falou uma questão. Eu consigo financiar a compra dessas placas? Muito bom, Tamiro. Bom, o produto já é normatizado, né? Então hoje o maior agente financiador da construção civil é a Caixa Econômica, né? E o Lightwall, por ser financiado, por ser normatizado, ele já está como um produto homologado e financiável pela Caixa. Isso é um ponto muito importante, né? Um grande diferencial. Porque a gente sabe que o orçamento é curto, o orçamento você tem que ser muito bem planejado e você tem um produto homologado, um produto que está lá disponível dentro das linhas de financiamento da Caixa Econômica. E não somente a Caixa, tá? Outros bancos também seguem, porque a Caixa é referência nesse assunto. É só o precursor ali. É o precursor, mas qualquer hoje linha de financiamento vai seguir a cartilha da Caixa e também financia nosso produto. Olha aí, ó, você que está precisando construir, você que está precisando reformar com eficiência, você que está precisando de rapidez, você que está querendo tua casa o mais rápido possível, a gente acabou de dar exemplos aí. Você consegue, como a gente tem um alcance muito grande, obras que você tem em diferentes pontos do país que estão acontecendo, porque a gente sabe que brasileiro é igual ao Santo Tomé, né? Só acredita vendo. Eu dei um exemplo aqui que a gente tem, aqui na entrada da cidade de Santos, a gente tem uma obra enorme ali de 1.200 metros quadrados, que é no CTR Pelé. É uma obra que ela está aparente, né? A gente fez questão de deixar a tecnologia aparente para você entrar em contato.
Fala um pouco pra gente dessa questão, onde você tem obras que as pessoas podem realmente atestar isso, e fala um pouquinho também do posicionamento das fábricas. Legal. Altamiro, essa cultura do São Tomé a gente está acostumado na Lightwall, né? Todo cliente, quando chega no produto, chega numa obra, a primeira coisa que ele faz é bater. Ele, para ver se é oco, se tem, enfim. E de fato o produto da gente ele passa uma segurança muito grande. E por isso a gente desenvolveu, junto com a Leroy, principalmente, em cada ponto de venda da Leroy, em cada loja da Leroy, você vai encontrar na loja um showroom da Lightwall. Fora isso, a gente tem 4 fábricas no Brasil. Tem 2 unidades em Pernambuco, na cidade do Cabo Santo Agostinho. Temos uma fábrica no interior aqui de Rio Claro, de São Paulo, na cidade de Rio Claro. Temos uma fábrica em Brusque, em Santa Catarina. Então são 4 unidades Fabris, temos as 14 Leroys, tá? E a gente tem obras espalhadas no Brasil todo. Então se alguém quiser visitar alguma obra em andamento, alguma obra pronta, visitar a fábrica, nossa empresa está à disposição. A gente vai deixar aqui nosso canal de comunicação. Você chama aí a nossa equipe e a gente vai ser um prazer, né? Se inscreve aqui no canal, né, Altamiro? Tem que participar, se inscreve, curte, compartilha com a galera aí. Para ter acesso e vocês vão ter acesso a tudo isso aí. Que legal, cara. Agora você falou muito bem essa questão. Olha só, pessoal, a gente está falando de fábrica no Nordeste do país, nós estamos falando de fábrica no Centro-Oeste e no Sul. Então você veja que o país inteiro ele já pode ser abrangido por esse produto e você pode demandar o teu produto. Mais do que isso, né? Você ter acesso a esse tipo de transformação que está acontecendo na construção civil e conhecer. Mais que isso. Por quê? Essa própria parceria com a Leroy Merlin, que é um home center gigantesco espalhado pelo país, o Fernando falou que são mais de 50 lojas, você pode ter acesso a esse tipo de material e encontrar todo esse hub de informação que se conecta, ou seja, desde a Lightwall, que fornece para a Leroy coloca lá essa informação, a Leroy vai conectar você com os profissionais capacitados, seja do capacita, seja do corporativo, do expert. Então, ou seja, você vai encontrar todo tipo de assistência. E, Fernando, o que vem pela frente? Assim, o que você está enxergando com relação à tecnologia? E o que? É ganhar escala? É fazer com que mais pessoas conheçam o produto? O que é que você está vislumbrando na tua cabeça, você como CEO aí, estrategista do negócio? Altamiro, minha missão na empresa é olhar para frente, né? Tá no dia a dia da operação, tocando a operação, fazendo o resultado acontecer, mas também tem que olhar lá para frente. Então, de fato, a gente enxerga aqui que o Lightwall ele é uma revolução no mercado da construção civil. Então, a gente só vai sossegar quando a gente conseguir mudar a realidade da construção. Quando a gente tiver a construção civil atraindo jovens novamente para a operação, incluindo mulheres, garantindo produtividade, conseguindo diminuir o déficit habitacional do nosso país. Tudo isso são coisas que, a nível macro da operação, fazem sentido para o nosso negócio. Então, a gente enxerga que, de fato, o produto vai causar uma revolução no mercado. É até difícil de saber onde isso vai parar, né? Você hoje, quando olha para os números, olha para a operação, olha para as oportunidades que existem no mercado da construção civil, são absurdas, é muita coisa que tem para se fazer. Então, a gente consegue enxergar de fato que vai ter um movimento de revolução e de mudança significativa no mercado e a gente quer estar capitaneando, quer estar à frente dessa operação, né? Quer estar nessa vanguarda fazendo um movimento de mudança completa no nosso mercado. Olha, Fernando, a gente falou aqui, a gente bateu um papão aqui sobre construção civil e basicamente a gente falou sobre habitações. A gente pode construir prédio com isso. Também. Podemos construir o que quiser. Mas eu lembro de conversas que nós tivemos que você falou que eu posso construir, por exemplo... Eu lembro, né? Nós já construímos. Tem cada situação inusitada aí. Me conta que outros produtos... que outros produtos que a gente pode utilizar a tecnologia Lightwall, e você vai dizer, ele falou aqui que você pode construir até jazigo, me conta um pouco aí, porque nós estamos pensando só, mas você pode pensar na última morada também, né? Conta um pouco o que mais a gente e garantindo o conforto térmico acústico pro resto da vida, né? Me conta aí. Altamiro, vê só, a gente é pego de surpresa com cada situação, né? Então, a gente já chegou a construir jazigo de cemitério, já chegamos a fazer ciclovia, já chegamos a fazer casa de cachorro. Já chegamos a fazer churrasqueira de Lightwall. Nada mais lógico. Você vai lá fazer seu churrasquinho, vai estar... Você encosta na parede, tá quente. Eu, como testemunha, vou dar em primeira mão. Você sabia
as mesas da sala de arte do Instituto Projeto Neymar Júnior também são feitas em Lightwall. Então nós estamos dando exemplos práticos para vocês aqui da diversidade de uso dessa tecnologia. Ou seja, ela não se limita somente a cumprir essa missão de suprir essa questão do déficit habitacional, mas você pode utilizar elas para pavimento e fechamentos diversos, como eu dei o exemplo das mesas. Olha, então, ou seja, você precisa entrar em contato, você precisa siga os canais da Lightwall, acompanhe nas principais plataformas para você estar mais familiarizado com isso. Ao visitar as lojas da Leroy Merlin, entre em contato com o stand, com a demonstração, pergunte para os colaboradores da Leroy onde que você encontra informação sobre tudo isso. E para você ter acesso a esse tipo de conteúdo, se inscreva no Pode Incluir NJR. Fernanda, a gente está caminhando aqui para o final. Quero agradecer demais. A gente agradece. O canal está aberto aqui. Algo que você queira colocar que a gente não falou. Eu quero aproveitar também aqui para mandar um abração pro nosso querido Belmir, que é um dos entusiastas e empreendedor, para todos os colaboradores da Lightwall, pro Marcos Araújo, pai babão, vamos mandar aí vovô, Vovô. Um cara aqui também, assim, dedicação 100%, O canal tá aberto aí, meu amigo, para você mandar a tua mensagem. Altamira, mensagem de gratidão. Tá? Gratidão, você já falou, aos meus sócios, a toda a equipe, família Lightwall. Gratidão à família Neymar, Vocês realmente nos abraçaram, nos acolheram, viram o potencial do nosso produto e a gente tá junto nessa empreitada, de mudar a realidade da construção civil do nosso país. Abriram as portas do Instituto para a gente fazer o Capacita. Abriram as portas aí com tantos outros parceiros que a gente já se conectou. Então, de fato, a gente só tem a agradecer pela parceria que a gente tem desenvolvido e a gente tem a convicção de que estamos só no começo. Estamos apenas começando esse movimento com as parcerias certas, com as pessoas certas, com a metodologia certa, com o produto certo e principalmente, a gente está aí muito bem alinhado e vamos fazer sim esse movimento, vamos realizar uma revolução no mercado da construção civil. Isso é possível graças às pessoas que estão envolvidas, então gratidão a todos vocês que fazem parte dessa história. É isso aí, então olha aí, você segue o canal, se inscreve, compartilha. Por quê? Para você saber quando terão as novas turmas do Capacita, Para você ficar sabendo de curso, de formação dessas turmas, para você saber das novidades. É muito importante. Você quer ajudar o Instituto Projeto Neymar Júnior? Você quer conhecer mais sobre a Lightwall? Você quer entrar em contato? Então, olha, segue aqui no rodapé nossas principais plataformas, se inscreva, interaja, é muito importante para a gente, para que mais pessoas tenham informação ao conteúdo que nós trouxemos aqui através do nosso parceiro, através da Lightwall, através do Marcos Fernando. Então, assim, o que eu quero pedir para vocês? Vem com a gente, siga o canal, Fernando, e aí pode incluir aí na lista. Vamos lá. Toda quinta-feira tem episódio novo para contar novidades para vocês.